A Guardian Glass nasceu nos Estados Unidos em 1932. Em 90 anos de atividade, tornou-se uma das maiores fabricantes de vidros e espelhos do mundo, presente nos 5 continentes e em mais de 26 países. No Brasil, desde 1994, a Guardian possui um escritório na região sudeste e mais 2 unidades fabris. Uma em Porto Real, no estado do Rio de Janeiro, e outra na cidade de Tatuí, em São Paulo. Encontrada na natureza de forma abundante. É por aqui que inicia a produção, misturando areia de sílica com outros elementos. Beleza visual que nos atrai, energia que transforma. A combinação da mistura da matéria-prima levada ao forno, fundida em altas temperaturas. O oxigênio que respiramos. Em sua forma plana, o vidro é resfriado até atingir a temperatura ambiente. É a origem da vida. A lavagem é o processo final, antes do corte e armazenamento do vidro. 100% reciclável, grande aliado do meio ambiente. Novas formas de construir. Este é o vidro. Proporcionamos um mundo ainda melhor, através de inovação e tecnologia de ponta, beleza e bem-estar. Esta é a Guardian Glass. Juntos, temos o compromisso de transformar o futuro. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Mais uma vez eu, Vladimir Rodrigues, da Rodrigues Júnior Engenharia e da Anselmo Empreiteira, junto com a Lê Oliveira, da Endia e da Liga Service. E hoje a gente vai falar sobre liderança, sobre trajetória profissional e a atuação da mulher na direção de empresas da construção civil. E para isso a gente convidou hoje a Daniela Ferrari Brito, ela que hoje atua como Relações Institucionais da Tenda Regional São Paulo. Obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vinda. Obrigada, Vlad, obrigada, Lê. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Dani, a gente vai explorar um pouquinho da sua carreira, que eu sou fã dela. Você é demais. E a ideia é trazer para o nosso público uma mulher consegue chegar onde você chegou, como foi sua trajetória. Você tem uma história bonita dentro das companhias, você passou Gafisa, Tenda, são empresas enormes e também o tamanho dos desafios, né? Também, né? Da mesma proporção. Hoje atuando forte lá no Sinduscom com a gente lá no comitê, também no Secov. Você é VP no Sinduscom e no Secov, né? Então tem uma atuação, te colocaram numa saia justa lá no Sinduscom para você cuidar da Sabesp. Impressionante, acho que não escolheram o pessoal melhor. Então o que você pode contar para o nosso pessoal, que a gente está tendo esse desafio do mercado de atratividade, o pessoal entender o que realmente é engenharia, por que a gente foi levado para essa carreira, compensa, tem os desafios, mas é o que a gente fala, é do nosso, está no nosso sangue, né? Você tem problema? Eu sou engenheiro. Se eu não tivesse problema, eu não tinha o que fazer. É impressionante, parece que a gente só faz resolver problema. Exatamente. O que você conta pra gente? Bom, Ale, de novo, obrigada pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito grande para falar um pouco sobre a carreira da construção civil, um pouco desse papel das lideranças femininas também. Então, a gente aproveita sempre essa oportunidade. Acho que falar um pouco da engenharia, né? Eu comecei não por vocação, não por impulso familiar, vamos dizer assim. Minha família não tem nenhum engenheiro, nenhum dono de empresa de engenharia. Então, a vocação surgiu porque, na época que eu fui fazer colegial, existia um direcionamento muito forte, assim, né? Você precisa arrumar um emprego, você precisa ter um emprego para você ter sua independência. Minha mãe gostava muito, assim, de reforçar isso. Quero que você tenha sua independência financeira. E aí, naquela época,
as mulheres em geral iam para o magistério. É. Porque era a primeira profissão mais fácil, um colegial magistério era uma coisa muito fácil de você começar. Mas, próximo da minha casa, tinha um colégio técnico, que é a Escola Técnica Federal de São Paulo, tinha um vestibular, eu prestei, eu ia bem em exatas, deu certo, eu entrei, mas só tinham duas opções, ou mecânica ou edificações. E aí minha mãe falou, olha, eu acho que edificações vai ter mais mulher, né? Acho que é o melhor para você. Foi assim, não foi nenhuma teste vocacional, nada disso. E aí o curso maravilhoso, né? Um curso com professores que eram de faculdade, então você poder ter no seu colegial uma abordagem técnica com professores incríveis, era uma coisa que começou a estimular o gosto pelo setor, É né? referência, né? Era uma referência na época. Então, muitos alunos ou iam para arquitetura ou iam para engenharia. Aí eu comecei a lembrar das minhas horas de prancheta ainda, com nanquim. Eu falei, olha, eu gosto do design, gosto de tudo, mas eu não gosto da prancheta. Não, é chato. É muito chato. Nossa, E eu borrar no preferia final. o então. cálculo. E naquela época começou essa coisa de tecnologia, de você ter não um personal computer, mas você tinha um computador com acesso a várias pessoas e cálculo e programação. Então, aquilo me seduziu um pouco mais. Falei, eu vou para engenharia, acho que vai ser mais minha praia. Tá. E foi aí que começou e adorei, assim, sem teste vocacional, mas foi uma coisa que eu gostei muito. Porque é isso, eu sempre fui muito hands-on. Então, para engenharia, se resolver problema é a coisa mais deliciosa do mundo, né? Sim. Então, você fica ali imerso nisso. Então, foi uma faculdade super bacana e por conta do colegial me abriu portas, assim, como, por exemplo, na Gafisa para fazer um estágio. Foi meu primeiro estágio. Você não fez estágio na época do colegial? Eu fiz e foi na Ah, Gafisa. é? Eu entrei é? na Gafisa como estagiária de orçamento, Olha, porque era uma companhia que contratava estagiários do técnico do técnico. para a área de assistência técnica, para a área de Você sabe que o meu orçamentação. primeiro estágio foi na Sabesp. Olha só, Também coincidência. de edificações. De edificações também. É. Então, aprendi muito a ler projeto, acho que foi o grande ganho, fazer orçamento. Então, quem não controla custo na engenharia não consegue fazer uma lógico. obra. Nada, né? Então, foi uma experiência fantástica e ali, já entrando na engenharia, comecei fazendo estágio desde o primeiro ano. Então, foram os 5 anos de estágio, não aproveitei nenhuma engenharia das calorias, ficava sempre fora dessa porque tinha o trabalho. Mas de outro lado, foram anos incríveis assim de aprendizado, porque você estava ali na prática, segurando obra, atuando em obra, então obras incríveis ali, numa das empresas mais reconhecidas do mercado. Foi uma oportunidade muito bacana. Você sabe Então, que alguma a vocação à engenharia caiu no meu caiu colo assim. por uma ideia de independência financeira. Acho que é isso. Ter um trabalho, um emprego. Sim. Não necessariamente era fácil naquela época ter uma garantia de que você ia ter uma faculdade. Então, pelo menos, se você garantisse ali uma formação técnica, já te dava alguma pista. Mas assim, essa parte do você ter o estágio do técnico e já dentro de uma construtora te direcionar, inclusive de ter um incentivo para ir para a universidade e fazer engenharia? Foi porque eu acho que o técnico ele te dava já, vamos dizer, uma profissão. Então, eu já estava trabalhando. Eu estava com CLT já, né? Que é incrível você falar, poxa, salário bom, já não era um salário de estágio. Mas quando você entra numa empresa grande, e foi um pouco disso lá na Gafisa, você começa a ver que a tua pista pode ir mais longe. E é diferente, talvez, de um empreendedor que está ali mais na responsabilidade de fazer o negócio dele crescer, ou de uma empresa menor. Mas essa coisa de você entrar numa empresa grande, você está vendo lá o engenheiro, o vice-presidente, e aí você começa a sonhar. Sim. E você vê que você tem aquela oportunidade, mesmo de fazendo estágio, complementar, né, escolher uma faculdade. Então, naquele momento, eu falei, poxa, eu estou bem aqui, mas eu acho que eu queria dar um passo a mais. E nesse momento também, eu acho que faz muita diferença o curso que você escolhe. Então, eu tinha consciência de que se eu entrasse numa faculdade como o USP, eu não ia conseguir fazer o estágio, pelo menos nos primeiros anos, que a carga era um pouco mais integral, você tinha matéria de manhã à tarde. E aí
optei pelo Mackenzie, porque o Mackenzie tinha essa coisa de concentração num período, que era de manhã, então à tarde podia estagiar. Sim. E foi perfeito. Então aí eu fui para prestar o vestibular, entrei na engenharia e eu conseguia ter no contraturno o No estágio estágio. e aproveitar. Então, assim, óbvio, passei a receber menos, que o estágio pagava menos do que uma efetivação, mas também era uma faculdade que tinha um subsídio, né, da Uhum. Igreja Presbiteriana, então tinha uma relação ali que fechava mais a conta. Então, funcionou. Acho que deu certo. Porque a gente vê, assim, uma situação que levar a pessoa para um direcionamento de carreira, quando ela experimenta o mais cedo possível algo, ajuda muito nessa escolha, porque uma coisa é você ter o achismo e outra coisa é você ter experimentado e falar assim, não gostei. E você vai. E a gente sente que hoje a dificuldade que colocaram, né, pela legislação da pessoa não poder fazer o estágio desde o início, porque como você, assim, eu fiz estágio no colegial técnico, eu saí do estágio quando eu entrei na faculdade, logo depois eu consegui outro estágio e fiz estágio durante todo o meu período da faculdade. Então, porque você podia fazer estágio. Hoje não. Depois de 2 anos, ou você efetiva ou você dispensa. Então, acho que criou um pouquinho uma barreira para a pessoa dar continuidade na carreira e até aquela ideia do pessoal falar assim, o jovem é imediatista. Mas isso também levou ele a ser imediatista, porque em 2 anos ele tem que ter uma decisão. Lá, antigamente você não tinha, você estava na tua carreira progredindo. Eu lembro que eu fiz estágio de uma filhote da Gafisa, né? Na época, era a Concib, e você tinha os níveis de estágio, né? O estagiário do primeiro ano, do segundo ano tinha ali nível salarial. Então você tinha uma progressão até de carreira, mesmo sendo estagiário. Sim, as responsabilidades de estagiário eram muito maiores do que hoje a gente vê. Sim. Porque é isso, se você tem um ciclo menor, você consegue abordar menos disciplinas com o estagiário, Sim. né? Então, o que que a gente... Eu, na época, na Gafisa, no terceiro ano, eu já tocava obra. Eu cobria férias de engenheiro. Eu ia conferir a alocação que o engenheiro tinha feito. Então, são responsabilidades grandes, importantes, mas porque você teve todo um background já de vir acompanhando isso. Acompanhando. Hoje é muito difícil você dar essa responsabilidade para o estagiário. E eu percebo que isso tem até prejudicado a permanência do estagiário. Porque você não consegue aprofundar, aí ele sente que não está aprendendo e aí ele sai. Então, são coisas que a gente precisa realmente refletir se está ajudando ou prejudicando o próprio estagiário, né? Porque a empresa também, naquela situação de investir mais naquele profissional, ela também tem um pé atrás de investir muito. Porque eu vou investir tanto, é quase que um temporário. Eu não invisto em temporário, eu invisto num efetivo. Então, se você olhando aquele profissional ali, já começa que o estagiário, no início, mais atrapalha do que ajuda, porque você tem que ensinar tudo, né? Porque apesar de ser um estagiário numa área técnica, ele entra sabendo nada de coisa alguma. Então você já fala, olha, você já está me dando trabalho, eu ainda vou ter que, quando eu estou te treinando, você está já pensando em sair, porque vai sair, não dá. Né? Um ciclo de 2 anos, é pouco para quantidade de coisas. Hoje, ainda na complexidade, né, Vlad? A gente comentou, a gente teve com o Paulo Lisboa falando sobre projetos, e a gente comentou a quantidade de disciplinas que tinham antigamente, que eram, se não me engano, de 6 e 7, e hoje está quase 40 disciplinas. Então, como que você passa isso para um profissional, formar esse profissional, para realmente também até ter condições de falar assim, toca a responsabilidade de passar o bastão para ele, né? Como que a gente faz hoje na tenda, Ali? A gente entendeu que precisa desse cuidado um pouco maior com o encarreiramento, com essa complementariedade e formação do estagiário. Então, ele não virou um projeto só do engenheiro, do gestor da obra.
ele virou um projeto do RH também. Então, hoje, dentro da tenda, além do engenheiro, da equipe da obra, vamos dizer, antigamente era o engenheiro e o quintonista, né? O quintonista ensinava o quartonista ensinava o terceironista, que nem filho mais velho, o irmão vai um pegando no pé do outro. Era assim, certo? O estagiário não era estagiário, o que entrava não era estagiário do engenheiro, ele era estagiário do quintonista ou do terceironista, e assim vai, um ia ajudando o outro. Hoje a gente tem esse espaço muito mais curto, então, num curto espaço de tempo, a gente tem que dar mais carga de atuação em cima do estagiário. Então, além do engenheiro, além de um quintonista, a gente também tem o RH atuando muito forte e as demais áreas da empresa. Então, hoje, num programa de estágio da tenda, ele tem essas formações complementares. A gente coloca ele em rotinas de formação da área de suprimentos, da área de orçamento, da área de projetos. Ele não está restrito ali só ao dia a dia da obra, a fiscalizar uma execução de um serviço, a fazer a medição de um empreiteiro. Ele tem outras atribuições também para participar dessas dinâmicas de conhecer as outras áreas da empresa, porque ele tem que passar por tudo isso em 2 anos. E aí a gente tentar fazer o encarreiramento dele para que mesmo antes dele se formar, um auxiliar de engenharia já é um passo intermediário até ele se formar, a gente adota isso como auxiliar de engenharia para começar a fazer essa emenda e ir seguindo com ele. E fazer com que ele passe em mais áreas da empresa. Então, quando você também tem uma empresa grande, você pode colocar ele 1 ano na obra, 1 ano em suprimentos, 1 ano em projetos, para você ir tendo essa casca que a gente fala, formando essa casca, para quando ele voltar para a obra, 1 ano em assistência técnica, é o que eles menos querem ficar, né? 6 meses tá bom, né? Mas ele pegando essa casca para quando ele voltar para executar, fala, poxa, tá bom, não apliquei, mas eu vi as dores lá de suprimentos, eu vi as dores lá do projeto, eu vi as dores da assistência técnica, vou tentar fazer diferente aqui. Pelo menos a consciência para tentar conhecer o ciclo completo da empresa. Eu acho que tem 2 erros que eu vejo bastante com relação ao estagiário. Um é para a empresa, que a empresa coloca para um cargo, uma função analítica, que ele não tem ainda a experiência para isso, então ele vai conferir um serviço, por mais que ele tenha procedimento na mão, ficha de verificação, ele não sabe fazer isso. Isso prejudica a empresa. Ou a empresa coloca ele para fazer alguma coisa para ajudar a empresa, mas que não complementa a formação técnica dele, aí ele se frustra e desiste. Então põe ele para brigar com o empreiteiro que está com a medição atrasada. O empreiteiro vai engolir ele. E ele vai pedir Coitado, né? Palitar o dente com ele, né? A gente brinca. Meu Deus. Então não vai ajudar nenhum e nem outro. Acho que tendo esse cuidado que você falou, que vocês têm e que algumas empresas já estão, vem no que o Ale sempre fala, das pessoas experimentarem a carreira. Você contou da sua trajetória, não era uma coisa de família, você foi experimentando. Eu experimentei, tem um episódio que a gente conta como nós começamos e ambos foi assim e nos apaixonamos. E eu acho que quem gosta, mas ainda não sabe qual que é o meio da engenharia, experimentando, vivenciando, se não tiver essas experiências negativas, como a gente falou, que é bem possível. Tem estagiário que, poxa, só tira xerox e serve café na hora da reunião. Poxa, ele não vai ficar. Ou então esse que apanha de empreiteiro. Se não for assim, tem um monte de gente aí que vai adorar a engenharia. Não, um dia, assim, um tempo atrás, iam dispensar os estagiários porque, enfim, não tinha vaga tal, e a gente estava precisando para umas atividades de escritório, né? Tem essa coisa, às vezes, não tenho vaga na obra, mas tenho vaga no escritório, faz uma entrevista. Aí vou lá fazer a entrevista com o estagiário e falo, e aí, como foi esses últimos 2 anos, tal, não sei o quê? O que você cuidava na obra? Do controle tecnológico. Tá, e... Não, do controle tecnológico. Falei, oi? Você passou 2 anos cuidando do controle tecnológico? Falou, gente, como assim? Coitado do estagiário. Imagina, o cara vai fazer uma engenharia e ele passar 2 anos cuidando do controle tecnológico? Não. A menos que você queira ir para engenharia de materiais, laboratório, você queira se aprofundar, mas não. Então, é um perigo você colocar o estagiário, amarrar ele nessa situação limitada. Você tem que abrir espaço para ele. É a hora dele aprender, dele
se desafiar, né? Então, faz parte da liderança, mas eu acho que a empresa tem que ter esse olhar sobre a carreira de Uhum. aprendizado dele, de formação dele, até ele estar pronto para assumir, porque senão você acaba limitando, e não é isso, né? Não é uma mão de obra barata para te tapar um problema que você tem ali. E com relação a essa coisa do empreiteiro, né, de às vezes colocar numa saia justa, eu achei interessante. Outro dia eu também fui visitar uma obra e o engenheiro estava me comentando. Ele falou: olha, na verdade, o pessoal mais recém-formado de uma geração hoje que não gosta desse confronto. Não gosta. É, É a natureza dessa geração. Não adianta você pôr ele para debater com o empreiteiro, discutir, né, e brigar com o empreiteiro, porque é sim. um duelo ali de forças. Ele não vai fazer. Então, o gerente de obras, né, na verdade, chegava e falava: você conversou com o empreiteiro? Ah, não liguei, liga para mim. Mas Como ele assim? tá, como assim liga para mim? Posso fazer uma vez, você faz junto comigo, mas a próxima você tem que fazer. Mas é essa coisa de não querer o enfrentamento. Então, se é uma característica cultural dessa geração, tudo bem. Então, vamos fazer diferente? É, Você não quer fazer do jeito que eu fazia, que era enforcar o empreiteiro é. aqui, porque ele me deixou um monte de rebarba, eu não vou pagar a medição cheia. Mas então, o que você vai fazer diferente? Você não pode deixar ele soltar o trabalho sem corrigir o que for. Qual a sua proposta? Como você pretende fazer isso de uma forma diferente? Porque eu não posso ficar aqui com, sei lá, toda essa produção, metade feita, metade não feita. Então, trazer eles também para o desafio, porque a gente pode admitir essas mudanças culturais na abordagem, acho que a gente tem que admitir, porque o mundo está mudando e está evoluindo. Mas trazer para ele, então, o desafio de como você resolveria. Só não posso ficar com o problema aqui, porque se fosse na tua casa, você faria dessa forma? Você deixaria um trabalho que você contratou, que você pagou do seu bolso pela metade? Não, né? Você também não vai só lá no saque mandar um e-mail. Você vai ter que conversar com alguém, debater, Sim. mostrar como você se sentiu lesado e buscar um ressarcimento disso. Então, acho que não é só técnico, é cultural. É lógico. Sim. É uma geração que está vindo com outros valores e que a gente precisa achar um jeito de fazer as coisas também um pouco mais próximo do que eles estão dispostos, né? E eu A falava gente, isso para um amigo, porque ele se incomodava de não conseguir ser bruto. Ele falava, cara, eu não consigo gritar e pô, as pessoas pegam no meu pé que eu tenho que fazer e tal. Eu falava pra ele, você precisa ser efetivo. Não precisa ser Você vai bruto. falar sobre o quê? Vai é, fazer uma cobrança? Se no final você receber, não importa se você for gritando. conforma. E se você tentar copiar, a chance de você não conseguir performar vai ser bem maior do que você fazer do seu jeito. Agora, você tem que ser efetivo. Não adianta você falar gritando e não conseguir, a pessoa virar as costas e ir embora. Ah, legal, você foi super grosseiro e a pessoa foi embora. É. Ou você ser educado e a pessoa vai lá e faz o que você precisa. Que é que eu acho que tem muito a ver com ao assunto inicial que a gente está falando, que é sobre a atuação da mulher na construção civil. O quanto tem um monte hoje, e o quanto isso é possível sem um pingo de mudança de personalidade. A forma com que a mulher atua na construção é muito efetiva, do jeito dela. Ou seja, tem as mais bravas e tem as menos bravas também. Então, tanto para o estagiário quanto nesse caso que a gente começou o assunto da mulher na construção civil, pô, super funciona. Mas eu acho interessante, nós fizemos um episódio com o Davi Fratel falando sobre esse problema emocional e como tratar, conflito de gerações. Hoje nós temos várias gerações ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? E o que eu vejo muito, tendo esse contato com essa geração, é que ela precisa entender o propósito do trabalho dela. Se ela não entender o propósito, ela não dá valor para aquilo que ela está fazendo e faz de qualquer coisa, de jeito. Então, é uma diferença grande de gerações. Tinha uma geração nossa que você dava o trabalho e fala assim, faça isso acontecer. E a gente era curioso, perguntava, não tinha vergonha de perguntar, de buscar informação, resolver e gostava de trazer a solução.
Hoje, se você não explicar o propósito dele buscar e fazer aquilo, ele não Talvez faz. não vai se engajar, né? Não tem engajamento, ele faz por fazer. Então, você pega por exemplo, aplicar uma ficha de verificação de serviço. Você não entender o propósito de cada item daquele, por que você tem aquela tolerância, nessa tolerância passa, menos que isso não passa, mais que isso também não, ele não vai aplicar da maneira correta e nem vai saber explicar o porquê que aquilo está errado. Ainda mais hoje que a mão de obra está escassa, se você dificultar a vida do profissional, ele vira as costas e vai embora. E daí você volta estagiário com a ficha sem preencher e fala assim, olha, além de não preencher, o profissional vai embora. Né? Então, é uma situação difícil de colocar, e a complexidade, como que a gente falou, das obras hoje, deixa um sênior da obra, que infelizmente não é tão sênior também, sem tempo de passar essa informação. Ele não treina da maneira da pessoa chegar a ter esse propósito. A informação que você passou de ter o RH mais próximo e ajudando e colaborando é muito importante que a gente vê. Né? A gente fez um episódio com a Carol, falou muito sobre o papel do RH hoje, que é bem diferente do que era no passado, que era contrata e manda embora. Não, hoje você tem que ver a carreira, explicar a carreira do profissional. A gente até... Eu brinco lá no escritório, eu não entrevisto mais quem eu vou contratar, eu sou entrevistado e ele decide se ele quer trabalhar ou não. Quer trabalhar ou não para você. É impressionante, né? A pessoa fala assim, tá, o que você quer saber de mim para você poder trabalhar para mim, né? Então, a gente tem que se adaptar e tentar fazer isso de uma forma que a gente atenda essa geração e ela tenha o gostinho para se apaixonar pela profissão. É o que o Vlad falou, ele experimentou, se apaixonou pela profissão. Eu experimentei e me apaixonei pela profissão. Você mostrando que experimentou, chegou lá de alguma forma, se apaixonou e ficou na profissão. Se não experimentar, não namorar na profissão, ele não vai casar. Mas eu também concordo que o engajamento é essencial. Eu acho que hoje, talvez a gente era muito mais disciplinado na nossa geração, de missão dada é missão cumprida, eu vou fazer isso acontecer e nem perguntar por quê. Eu vou entregar, né? E hoje não, calma, peraí. Mas por que eu tenho que preencher isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Para que serve isso? De alguma forma, eu vejo isso também como interessante, porque esse questionamento, esse engajamento vai fazer refletir primeiro e depois fazer. Né? E a gente sempre fala, pô, o planejamento tem que vir antes da execução. E eu acho que esse planejar, a hora que realmente engaja e vê que tem propósito, aí é um furacão. Furacão. Porque às vezes faz de uma forma muito mais eficaz do que a gente faria. Usa uma tecnologia ou vai atrás de outra forma. Vem de um jeito diferente. E eu acho que é assim que a gente evolui, né? Não necessariamente no nosso famoso ciclo PDCA, que você vai corrigindo, mas disruptando. É outro jeito de evoluir. É verdade. Né? A gente está mais habituado ali na engenharia no PDCA. Essa turma jovem não tem essa paciência para o PDCA. Quantos ciclos eu vou ter que esperar para corrigir isso? Às vezes muitos, né, Ale? Tem gente que é mais rápida, tem gente que é mais lenta. 50 ciclos e ainda não corrigiu. Não corrigiu, né? Isso daí, impressionante. Não é possível. Mas eu acho que eles trazem um pouco dessa coisa mais rápida, que talvez não, eu vou disruptar. Então, eu acho que assim, a gente é uma sementinha que a gente tem que incentivar, tem que regar. Você acha que esse caminho... Vamos fazer o seguinte... Acho que você pode testar isso aqui, mas numa escala pequenininha, sem destruir nada. Faz esse daqui e me prova que você consegue fazer de um jeito diferente. Você garantiu ali pelo menos 80% da coisa sem risco. E ele tem ali um desafio para trabalhar em cima do propósito, ou de querer fazer alguma coisa diferente. Porque eu acho que é isso que move o jovem, né? Ele sempre quer trazer uma novidade, fazer isso de uma forma... mais eficaz, né? Então, acho que a gente também tem que dar esse espaço para eles testarem, né?
E a importância, né? Eu sou importante. Eu fiz Estou isso. envolvido no processo. Não sou um número, um mais um. Exato. Eu acho que esse pessoal não veio para ser mais um, né? Ele veio para fazer a diferença. Tanto que ele quer saber quando que ele chega lá em cima, né? Muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Você quer... Não, calma, eu tô te contratando para ser estagiário. A vaga de VP ainda está... De presidente, né? ainda não está aberta. Mas é tão complexo o assunto que tem gente que não quer chegar também ao topo. Tem pessoas que estão preocupadas em não chegar, em ficar ali porque ainda acham que chegar ao topo. Que a gente vai entrar nesse assunto que eu tô curioso para saber. Você falou dos desafios de ser estagiário, mas eu tô curioso para saber os desafios agora desse cargo. Mas tem gente que não quer chegar porque morre de medo, porque acha que é burnout, que é problemas Sim. e etc, etc. Então a pessoa fala, não, eu prefiro ficar num cargo mediano, eu faço minha vida e tenho, né, tenho qualidade de vida. Eu acho que aí a gente já entra no aspecto liderança, né? Uhum. Quem gosta de estar com pessoas, cuidar de pessoas, e quem é mais analítico na sua função ali, mais concentrada, mais independente. E eu acho que isso é um perfil pessoa a pessoa, né? Que bom as empresas que conseguem ter carreiras para os dois perfis. Porque às vezes você vê muita empresa que não tem essa oportunidade e aí a pessoa só se vê, mas para eu crescer eu tenho que cuidar de gente, aí vai, mas eu não gosto, É. não lido bem e se frustra e frustra a equipe e é um sofrimento, né? Porque o nosso dia a dia é isso, é só problema. Tem gente que gosta de problema, vai atrás de problema e caça problema, o seu dos outros, né? Vai buscando. Vai buscando. Mas eu acho que você tem que ter um pouco de autoanálise, autocompreensão, se conhecer muito bem, se você gosta ou não de se relacionar com as pessoas nesse nível de cuidar das pessoas. Do meu lado, especificamente, eu falo muito da maternidade para isso, porque a maternidade, ela é um cuidar de pessoas. Você amadurece muito a partir da maternidade quando você tem que cuidar de uma pessoinha ali totalmente incapaz. E eu acho que você aprende um pouco dessa questão da liderança na marra, né? Porque até então, você tem uma equipe, você está ali querendo tirar sangue da tua equipe. Né? Era um pouco esse mindset. Vamos fazer acontecer. Da mesma forma que eu quero entregar, eu quero resolver isso, eu quero que a minha equipe venha junto comigo. Mas aí você começa a entender, opa, peraí, mas eu também tenho que cuidar, também tenho que ver se o cara está feliz, se ele está curtindo o que ele está fazendo, se está sendo proveitoso para ele está sendo bem remunerado. É, eu estou distribuindo bem as tarefas entre o time, eu estou escolhendo a melhor pessoa para cada tipo de tarefa. Essas preocupações elas começam a vir à medida que você ganha maturidade. Eu não acho que você tenha isso nato. Você pode ser um mandão nato, né? Tem muita É. criança Que acha que é líder, mas não é líder, ele é que é mandão, mandão. né? Então você sabe mandar, você sabe direcionar, você escolhe a brincadeira, você escolhe o que fazer, você escolhe um monte de coisa. Isso não é liderança, né? Você é um mandão. Uhum. Então eu acho que a gente começa a nossa liderança sendo muito mandão, tropeçando, e eu acho que essa leitura mais empática, essa escutativa, vem com a maturidade. Assim, óbvio, cursos ajudam, ajudam. Você fazer muito curso, se colocar no lugar do outro para você entender que não basta mandar, você tem que, de fato, engajar seu time e escolher bem as peças ali no xadrez, eu acho que vem com a maturidade. Então, às vezes, você peca muito no começo de carreira, justamente por isso, até você adquirir a maturidade para chegar nesse nível de liderança que você realmente consegue ajudar, formar um time e fazer com que esse time jogue junto, né? Que é, você falando nesse aspecto, é engraçado porque você força a pessoa a chegar numa posição de líder e se ela não está bem naquela posição, você critica porque fala essa geração não quer. Não E quer, não é. não quer responsabilidade. E não é isso. Não É é que a isso. pessoa não nasceu para ser líder do jeito que você está falando. E se você pensar nesse aspecto, o gerente da obra, o engenheiro, ele tem que ser um líder. E a gente tem que entender
que nem todo mundo nasceu para ser líder. É complicado isso. Ale, quantas aulas de liderança você teve na faculdade? É zero. Zero. É. Tudo bem, são créditos complementares. Mas você concorda que para você assumir uma obra, então você deveria ter um crédito complementar? Falar, tá bom, minha primeira pós-graduação depois da engenharia vai ser um curso de liderança? Sim. A minha foi engenharia de produção. Mais engenharia. Mais engenharia Mais ainda, né? pensando em produtividade, mais pensando em prazo. Porque era esse o mindset. Você tem que entregar resultado, você tem que entregar resultado. E vai forçando, vai apertando. Mas não é isso, né? Você tem que trazer essa coisa do soft skills mais próximos de você, quanto mais cedo possível. Porque se ele só vem com maturidade, como que eu reforço? Como que eu antecipo? Não vou esperar engenheiro de 35, 40 anos para tocar obra. Não dá. A gente precisa de antes. Bem Então, a antes. gente precisa complementar essa formação e dizer, cara, não é fácil. Realmente é difícil. Talvez seja mais difícil que a engenharia, né? Sim. Então, assim, vamos estudar, vamos ter um pouquinho mais de empatia, vamos ter um pouco mais de escutativa para a gente ter uma disciplina de olhar para isso. Eu tive coaching, eu tive aula de liderança, eu tive muito recurso mesmo de apoio para desenvolver liderança. E eu não só tive os cursos, o apoio, como eu tive que mudar minha rotina para absorver a liderança de uma forma melhor. Então, durante algum tempo na minha carreira, eu separava toda sexta-feira de manhã, sem agenda técnica, só para conversar com as pessoas. Mas qual papo, Dani? Papo aberto. Eu tenho que ter tempo para conversar. Do quê? No começo você ficava meio assim, né? Puxa, do que eu vou falar, né? Uhum. Aí começa a vir, a conversa vem, você começa a dar espaço para escuta, você começa a perceber muito mais coisas ali do seu time para você azeitar do que simplesmente um entregável, algo mais objetivo. Porque você tem que conhecer a equipe, né? E Muito. conhecer a Com o equipe tempo. não é conhecer Saber do que é time, nada. né? Do que gosta de comer, não é isso, né? Tem isso também, mas tem muitas outras coisas. Tem aspirações, tem a fase que tá, o momento que tá, o que tá te preocupando, o que tá te motivando, onde que eu posso te ajudar, sinceramente, genuinamente, para encaixar melhor o xadrez, para montar o seu time melhor, fazer com que todo mundo esteja mais alinhado. E a gente vê que é uma coisa de situação que nós estamos vivendo hoje. Tudo é muito rápido, é muita informação, o tempo é o mesmo. Então, fica muito difícil realmente você repassar tudo isso. Lembrou? Eram épocas que você fazia reuniões semanais com a equipe, com os empreiteiros na obra. Depois viraram reuniões quinzenais, mensais. E hoje, sentar com o empreiteiro só se for para contratar ou brigar. Porque esse negócio de reunião para verificar o que uma fase está atrapalhando a outra, o que ele pode melhorar. E a gente acaba deixando também de conhecer e sair do nosso mundinho e ver o que aquele profissional especializado naquele sistema ou naquele serviço pode contribuir para a nossa empresa, né? E isso vale até para os profissionais, não só para a equipe, mas também com os outros, os terceiros, com todo mundo que está. E é uma coisa de liderança mesmo, é o que você falou. O líder tem que escutar. Ele tem que conversar, tem que comparecer também, né? Nos dias atuais, eu acho que eu li outro dia algum comentário do Ricardo Amorim, e ele bateu muito com um curso de negociação que eu fiz recente, negociação, falando muito dos canais mais eficazes de negociar, de comunicar. E o telefone e o olho no olho continuam sendo a forma mais eficaz, apesar de todas as ferramentas de produtividade que a gente tem, e-mail, WhatsApp, o seu Teams, uma videoconferência, tudo isso facilita a tua produtividade, mas assim, às vezes um papo de 2 minutos, de 3 minutos no telefone, que você passa a mão e liga diretamente para a pessoa, se a pessoa te dá
esse espaço, essa atenção num mundo tão conturbado como hoje, aproveita esses 2, 3 minutos para realmente fazer uma conexão e tentar resolver isso de uma forma rápida, eficaz. E o olho no olho. Então, às vezes, não é uma reunião mensal. Poxa, me dá um café 5 minutinhos. E esse café 5 minutinhos pode ser resolvedor, assim, de e-mails e mensagens e cartas e reuniões, né? Então, eu acho que o nosso desafio hoje é pensar esses momentos onde você pode ser mais assertivo, pode ser mais direto, pode ser mais eficaz, mensagens mais diretas ali. Então, a gente retomar um pouco esse contato, mas de uma forma bem objetiva, bem objetiva. Então, eu tenho tentado fazer isso, né? Antes de tomar uma decisão sobre comunicar, qual a melhor forma dessa mensagem chegar para essa pessoa? Como que ela vai receber melhor? Como que ela vai me dar mais atenção? Qual que vai ser o próximo passo depois que ela receber essa mensagem de formas diferentes? Será que tem algum jeito aqui que a gente conseguiria resolver na hora? Será que tem alguma coisa que eu não estou sabendo? Então, por isso que a gente está aqui trocando tanta bola. Não é normal você ficar trocando tanta coisa para não tem Tá complexo. Vamos limpar a comunicação, vamos limpar o assunto. Então, qual é a melhor forma da gente resolver isso? Talvez mais objetiva. Então, isso hoje tem sido assim a máxima no meu dia a dia, justamente por essa quantidade, essa avalanche de coisas que as pessoas têm que lidar de informação todo dia. Às vezes ninguém tem tempo para uma leitura. Vale você ter aquele papinho no cafezinho, 2 minutos para resolver um monte de coisa? Então, assim, não me marca mais reunião. Me pega aqui 5 minutos no cafezinho e vamos resolver o que tem que resolver. Pronto, você eliminou 3, 4 reuniões ali. Eu sei que é importante você ter as rotinas para, de repente, bloquear as agendas, ter uma garantia. Mas isso às vezes te obriga a ter uma rotina que você cria agenda para a rotina. Não, isso não é produtividade. Quais são as agendas prioritárias? Eu tenho espaço para tratar disso? Não tenho. Vou criar e depois eu recoloco o que estiver faltando. Mas eu tenho sentido que esse telefone e os 5 minutos no cafezinho têm sido muito importantes assim para resolver coisas nessa agitação do dia a dia. É porque até eu fiz um curso uma vez que a pessoa que estava dando o curso falou que ele tentou eliminar o máximo possível os e-mails. Na época não tinha WhatsApp. Porque ele falou assim, o e-mail é uma passagem de mico impressionante. Tem um problema. Mandei o e-mail para o Vlad. O problema não é meu mais. É do Tá Vlad. lá na caixa do Vlad. Tá lá. E o Vlad demorou para responder, é problema dele. Tá demorando para resolver o problema porque ele não leu o e-mail. Então, é uma situação complicada. Mas se der merda, eu falo que foi pro spam e não veio. Não, mas tem até a forma. Eu já recebi mensagem de WhatsApp mal criada na segunda-feira às 7 da manhã, porque a pessoa me fez uma pergunta e há 3 dias que eu demorei 3 dias para não responder. Como que eu não respondo a pergunta há 3 dias? Falei, mas como assim? Eu fui ver, é lógico, ele tinha me mandado na mensagem sexta-feira, 11 da noite, e já fazem 3 dias que eu não respondia. Passou sábado, domingo e segunda-feira. Eu falei, você tá de brincadeira comigo? Então o pessoal perde a noção. E é o que você falou. Liga. É tão urgente. E o Liga pra presencial, pessoa, quando você fala. está com a pessoa, você de repente, ou na voz, na ligação, você vai sentir quais são as preocupações. Não está na mensagem. Sim. Quais são as aflições? E outra, você vai ter a oportunidade ali de fazer mais 2 ou 3 perguntas para entender direito o contexto. Tem muita coisa que não está passando, né? Por que às vezes a gente vai no áudio? Porque você quer pôr a emoção, Sim. né? E ninguém gosta do áudio, graças a Deus agora tem a transcrição, mas às vezes você quer passar, olha, estou realmente preocupada com isso. Puta, dá uma olhadinha para mim nisso daqui, isso aqui é importante para mim. Você consegue passar um pouco mais da emoção, da necessidade do que você precisa. Então,
todas as formas de completar a comunicação hoje são muito válidas. Pena que a gente, né, quis se afastar, ou foi a pandemia, mas, enfim, são as coisas que aconteceram nos últimos tempos para deixar isso muito distante. Mas essa distância tem perda de função, propriedade, produtividade, carisma, engajamento. Você perde a vontade, né, É. de ajudar, de resolver, enfim. Quando você está ali com a pessoa, você está mais envolvido, né? Você tem Sim. um compromisso com a pessoa. Às vezes, tá bom, vai. Eu vou te ajudar nisso, É, só porque você é legal, tá? Mas, ó, você fica me devendo Tá essa. me devendo uma, né? E essa passa e é um café, alguma outra coisa, mas é mais gostoso, né? Eu acho que é mais efetivo. Mas eu acho que fala-se pouco sobre isso, porque fala até o contrário. Quando veio a pandemia, muito fez reunião online, vídeo, etc. E aí as pessoas falam, tá vendo como é melhor, como não sei o quê, o home office e tal. E aí confundiram um pouco. E o uso da ferramenta também. E as pessoas, o que eu digo que fala-se pouco é sobre isso, como usar corretamente. O áudio, quando é necessário para que se passe um sentimento. A mensagem mais dinâmica. Eu canso de receber mensagem assim, bom dia. Aí eu falo, tá bom. Será que era só para dar um bom dia? Ela tá esperando eu responder bom dia para ela mandar tudo bem, eu responder tudo bem. Aí E a daí pessoa fala, começar. então, Um por um, né? Fazer aí não deu mais tempo de resolver o problema. Então se ela manda bom dia, tudo bem, aconteceu isso, tá bom. Quando eu puder, eu vou responder todas as perguntas. Então, fala-se pouco sobre o uso correto das ferramentas, seja elas de comunicação ou não, e da importância, que nem você está falando, de voltar ao contato, pessoal ou não, pessoal ou telefônico, e no momento certo. Nesses dias eu fui convidado para ir numa reunião na Fazenda Boa Vista. Poxa, 2 horas de carro, tava chovendo, depois 2 horas na portaria, aí a casa fica pertinho, 10 quilômetros da portaria, e era um assunto que dava para resolver num e-mail. Então, É complicado. é saber usar a isso. ferramenta. O grande ganho, eu acho que da videoconferência ou do home office é o trânsito, gente. É só isso. É. É só isso. Porque todo mundo prefere conversar pessoalmente, estar no mesmo lugar. Mas realmente, trânsito nos grandes centros urbanos ou nos deslocamentos, quantas viagens a gente evitou de fazer? Avião. Avião não deveria ser uma coisa banal. Vocês Banal, né? concordam? Uhum. Antigamente, Combustível que a vai gente nesse ia ver, negócio. quando era pequenininho, ia ver um avião subindo. Que era um negócio assim, Cara, não deveria ser banal. E acho que a gente transformou no banal, sei lá, democratizou. virou Uber. Mas não deveria ser. Não é natural. Então, você não deveria se deslocar num estado só para ter uma reunião. Não, eu lembro que a atmosfera do aeroporto, ela era agradável quando você ia, porque as pessoas estavam felizes viajando. Hoje é estressante. Estressante. Você tá no raio-x, é um querendo passar por cima do outro, que a pessoa tá atrasada para uma reunião. Eu fiz uma obra em Curitiba, trabalhando numa consultoria em São Paulo, nós tínhamos reunião semanal e toda Presencial. quarta-feira era 2 passagens de avião para o gerenciador e mais uma pessoa ir lá ficar, 2 passagens de volta. Toda quarta-feira durante 16 meses para fazer uma casa. Nossa. Loucura. Não, mas isso você falou é verdade. E é uma situação que eu já peguei um voo cedinho aqui para ir até o Rio. A pessoa não me atender. E eu voltar. E depois de tudo isso, a pessoa ainda tá puta comigo. Mas você Volta não pode amanhã, me ela fala. atender. Volta amanhã. Não, Como volta amanhã? pensa nossas Assim, canteiras de obra, né? A tenda faz imóveis populares. Então, em geral, tudo bem, a gente tem conseguido colocar em localizações melhores, mas ainda assim são regiões, bairros mais periféricos. É fato. Então, você pegar um engenheiro que está habituado a fazer uma obra aqui no quadrilátero, mandar ele para Guaianazes, mandar para, sabe, Cidade Tiradentes, e falar, vem aqui no escritório para apresentar um orçamento, para a gente discutir um quadro de concorrência. O cara perdeu um dia. E a produtividade da obra, né? E o que ele tem que resolver lá dos problemas? Não dá para fazer uma reunião com suprimentos no escritório. Então, a gente usou muito bem essas ferramentas para esse tipo de coisa. Por exemplo, lá existe uma proibição. Você não pode agendar reunião com o engenheiro de manhã. De manhã, você tem que estar lá na obra. Então, não.
Você tem que ver se a equipe chegou, se o material tá lá, se as programações estão rolando, se teve Soltou algum... o serviço, né? Soltou tudo. Você tem que estar lá, você tem que estar com o pé na obra. Aí as reuniões acontecem à tarde, majoritariamente online, para você ter que evitar o cara sair da obra. Mas precisou, vamos programar, vai acontecer e vai rolar. Mas tem que ter esse cuidado. Não é trivial. Você não pode tirar engenheiro de manhã da obra. Em compensação, se for para dar um feedback, um puxão de orelha, é melhor presencial. Com certeza. É por isso que eu falei sobre entender o uso da ferramenta, né? Isso. Nem todas, não é a solução tudo online, porque tem assuntos que é melhor falar pessoalmente, e também todos precisam ser presencialmente, que nem pegar um avião para falhar a reunião. Mas até escutando isso tudo, você vê a tua maturidade onde que você está hoje. Me conta aqui como que foi, chegou lá, teve algum mentor? Como foi? Porque Nossa, Ale, o que foram... que eu vejo assim, que é o que a gente comentou. Tem pessoas certas para ocuparem as posições corretas. E hoje a gente tem muito de joga o cara lá. Se não der certo, a culpa é do cara, não é de quem jogou a pessoa errada no lugar errado. Né? Então joga lá, se vira, putz, é ruim, tira o cara. Mas será que não fui eu que errei colocando o cara ali? Como que é essa tua chegada na liderança? E o mais importante, assim, as barreiras influenciou uma mulher chegando na liderança? Como que foi isso? A chegada na liderança, eu acho que foi pela própria escolha da profissão. Eu acho que a engenharia, ela te puxa para uma posição de direcionamento. Você tem uma formação para resolver problemas, para analisar com profundidade técnica. Então, ela é uma profissão, eu acho que mais de quem faz, né? Tá, Eu verdade. acho que é uma coisa direcionada. Você puxa para você bastante responsabilidade, o engenheiro. E tem só te cortando, a faculdade que fez também influencia, porque eu lembro, eu também fiz Mackenzie. Você tem que se virar nos 30 lá antigamente. Então você busca informação, você busca solucionar o seu problema. O problema é seu, né? Da faculdade. Né? Em contrapartida, tem outras faculdades que realmente formam uma pessoa mais técnica e profissional. Talvez mais especializada, né? Exato. O Mackenzie, ele puxava um pouco essa coisa da gestão. Então, a gente brincava assim, que era a tal da mensagem a Garcia. Você precisa passar a mensagem a Garcia. Se você dá seus pulos, você vai ter que se virar. Então, assim, não, mas eu não entendo de direito. Se vira, lê, dá seus pulos. Não, mas eu não entendo disso. Vai atrás. Então, assim, a escola que eu tive, tanto da faculdade quanto das empresas onde eu passei, tinha um pouco dessa cultura de você se vira, vai atrás, pergunta, né? Quem tem boca vai a Roma e você vai aprendendo. Então, você começa a entender um pouco mais de direito, você começa a entender um pouco mais de finanças, você começa a entender a hora que a empresa abriu capital de investimento, de contabilidade, de governança. Então, tudo isso você vai complementando ali na prática. São 34 anos de carreira, Lê. Então, assim, mudei pouquíssimo de empresa, mas por que eu mudei pouquíssimo também? Porque tive a sorte de trabalhar com profissionais assim espetaculares. Eram referências. Então, é difícil você querer sair se você está ali do teu lado com um papa da engenharia, que está fazendo coisas incríveis, que está sendo protagonista, que está criando coisas. Então, assim, tive muita sorte de estar em lugares com profissionais incríveis e que eu ficava ali, encantada. Eu quero ficar perto dessa pessoa, eu quero aprender o que ele está fazendo. Então, eu acho que, não vou falar os nomes aqui, mas tiveram muitas referências bacanas nas empresas que eu passei, nas poucas empresas que eu passei. Então, isso foram... Não tive vontade de empreender, porque é aquela humildade. Você fala, poxa, quero fazer o que esse cara está fazendo e eu quero aprender. E você vai ficando, né? Então, eu acho que assim, quais foram as escolhas? Estar em lugares que tem pessoas incríveis, que têm talentos,
tá próxima deles. Então, você almejar, tá aprendendo sempre, seja num curso ou seja com as pessoas com que você está atuando. Tá. Realmente, lideranças que te inspirem, porque você vai aprender e vai crescer junto com eles, né? A questão de ser mulher ou não, ele nunca foi uma limitação nessas empresas que eu passei. Eu acho que também tem uma característica que eram empresas abertas, vamos falar assim, não eram empresas familiares, por exemplo. Porque Tá. às vezes a gente vê a empresa familiar, tem ali já um direcionamento para o núcleo familiar. Não era um caso, eram empresas true corporations. Você, muito assim, meritocraticamente, vai ser avaliado igual qualquer mortal que está ali. Sim. Então, se você entregar, você vai ser reconhecido. Então, acho que isso também vale. Óbvio, não é um detrimento de empresa familiar, porque você tem outros valores em Sim. empresas familiares. Mas você tem que ver o que você almeja, até onde você quer chegar e se essa empresa está dando essa oportunidade para quem é ou para quem não é da família. Então, eu acho que eu consegui buscar isso nas empresas onde eu estava. E essa vontade de querer crescer, de querer se desenvolver. Eu tinha uma ambição nesse aspecto e fui metendo a cara. Se você também não quer, você vai ficando mais acomodado. Mas eu tive um pouco dessa, vamos dizer assim, dessa garra de querer crescer, querer me desenvolver. E acabei chegando, então, no cargo de liderança, virei diretora, tive os meus percalços de montanha-russa, né? Coisas que deram super certo, coisas que não deram também. E ter que aprender a ter resiliência, né? Essa palavrinha parece pouca coisa, mas na hora H não é. Não é. Tomar as suas porradas e voltar para o seu lugar. Nunca fui empreendedora, acho que um empreendedor tem isso muito mais forte. Mas, de outro lado, mesmo sendo funcionário de uma empresa, você manter a sua idoneidade, você manter o seu emprego, você tem que se reinventar todo dia. Todo mês tem um fechamento, né? E é isso. Se você escorregar ali, né? você também pode perder a sua oportunidade ali. Então, acho que foram vários momentos de reinvenção, de resiliência, para você falar: isso aqui não está dando certo, eu preciso mudar para continuar crescendo e me desenvolvendo. Então, também teve isso. Eu acho que foram as principais características assim de desenvolvimento dessa liderança. É porque eu estava comentando, o setor ele tem uma situação de teve um crescimento muito grande do número de mulheres que estão no nosso setor e em todas as posições, desde a gente falar da mulher no canteiro, né? Mulheres tocando obra como a gestora do contrato, tanto engenheira como arquiteto, muitas. E o pessoal gostar, porque a obra é mais organizada, mais limpa, que o pessoal fala. Tem uma pessoa que tem um carinho diferente. Tem uma mulher, mesmo a mais bruta, a brava, ela tem um olhar diferente. Então tem um crescimento que você vê da equipe e depois dentro do escritório, as empresas com essa quantidade de disciplinas que foram sendo geradas com as complexidades dos empreendimentos, tem muita mulher em projeto, em orçamento, porque tem que ser mais detalhista, olha mais. Então, quando fazem uma crítica falando assim, não, a construção civil não aceita mulher, eu fico Doída. doído. Eu falo, não é Eu acho que possível. já é outra realidade, né? Eu acho que, assim, primeiro uma menção aqui de agradecimento às faculdades de engenharia, porque eu acho que abriram-se em determinada época muitas vagas de engenharia. Então, acho que isso facilita. Te dar o acesso a uma faculdade boa de engenharia é um primeiro passo. Se você já tem essa barreira logo de entrada, você concorda? Já te deu uma travada ali. Mas você ter acesso a bons cursos de engenharia. Outra, as empresas abriram capital, precisaram crescer, se expandir nacionalmente, precisavam de mão de obra. Gente, metade da população é mulher. Então, Se você tiver que contar só com metade da força de trabalho, você concorda? Tá complicado. Vamos contar com outra metade? E por que não, né?
Então, assim, só que levou muito tempo para ter vagas afirmativas, né? De falar, não, eu preciso contratar, mas eu só quero mulher. Por que você só quer mulher? Porque eu quero mulher, porque eu quero ter uma equidade um pouco maior. Então, hoje a gente já vê as empresas com programas mais afirmativos para trazer mulheres para funções de liderança, para estágio, para trainee, para gestão de obras. A gente tem, né? Hoje a gente tem canteiros de obra até com mulheres executando atividades de engenharia como ceramista, acabamento, pintura. Então, não é só mais limpeza, né? Antigamente, não, tá bom, mas tá fazendo limpeza? Não. Hoje eu tenho pintora, hoje eu tenho ceramista, que são atividades não tão brutas fisicamente, você não precisa carregar, ter peso, esse tipo de situação. Você consegue ter um canteiro de obras com instalações adequadas, então você tem o vestiário feminino separado do vestiário masculino, você tem condições adequadas e capacidade de encarreiramento. Eu tenho certeza que uma ceramista que entrar na obra e ver uma engenheira, é que nem eu lá no técnico vendo as engenheiras da Gafisa. E engenheiras que, poxa, iam lá de igual para igual, falaram, poxa, eu quero ser que nem essa. Eu tive bons exemplos assim para mirar. E eu acho que isso faz a diferença. Se você não vê ali na tua liderança alguém, você fala, meu Deus, né? Quanto que eu vou ter que remar aqui para chegar lá? Então eu acho que é importante você ter exemplos para poder inspirar as meninas que entram na carreira, as faculdades darem acesso, né, permitirem essa jornada, às vezes não integral, mas parcial, para você complementar com um estágio, com um trabalho, e ter essa intenção das empresas em facilitar um pouco esse dia a dia. Porque em relação à entrega, a gente vê os dados de pesquisa, as mulheres estudam mais, se desenvolvem mais. Essa visão 360 que você falou, a obra talvez é mais organizada. A mulher ela consegue ver mais 360, né? Ela está mais preocupada multifuncional, né? com uma harmonização maior. E essa harmonização ela é bem-vinda, né? Principalmente num lugar que é o canteiro de obras, que é um lugar cheio de casca de banana. Questão de segurança, questão de logística de materiais, vizinhança. Não é só a produtividade da obra. Né? O tal do ISD. Ele sempre foi uma dor. Você sempre teve vizinho que reclamou de um grout, de uma pintura, do barulho. Você sempre tem ali um horário que você tem que respeitar. E a questão de segurança? O maior medo é você ter um acidente de obra. Então, assim, quando você também está atento a mais coisas do que simplesmente o prazo, a qualidade e o custo, eu acho que todo mundo ganha. Então, por natureza, eu acho que a mulher já tenta equilibrar mais outros pratinhos do que só aquele núcleo que talvez é mais focado de uma gestão mais masculina, vamos falar assim. E na parte assim, porque a gente... É óbvio que a mulher é mais emoção do que razão, o homem é mais razão do que emoção. Quando você coloca dessa forma, tem o lado também positivo. Quando você dá a bronca num colaborador teu, porque errou, eu vejo a diferença quando é o homem com a mulher. Quando é o homem, o cara assume a porrada, mas parece que nem deu a porrada. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. A mulher fica com a vergonha de ter tomado a porrada e ela fala assim, não vou levar a outra nunca mais. Então é uma diferença também que você tem do profissional. Né? A mulher leva para o pessoal. O pessoal fala assim, calma, você está levando para o pessoal. Mas por outro lado, ela leva para o pessoal e eu não quero de novo aquela bronca, não. Absorve e vai melhorar. E vai melhorar. O homem não leva para o pessoal, então depois de meia hora tá tomando cerveja junto, mas depois de 1h30 você tá dando outra bronca de novo, porque entrou por um ouvido e sai pelo outro. Tem muito essa diferença, né? Tem também. Pode ser um pouquinho de bias às vezes, porque tem profissionais de todo jeito, sim. né? Mas a gente percebe essa indignação. Eu acho que essa indignação que você está falando aí incomoda um pouquinho mais, né? Porque né, e isso daí faz o crescimento, porque ela aproveita melhor aquela barreira, né, que você falou, a montanha-russa,
não quero passar por isso de novo. E para não passar por isso de novo, o que eu devo fazer para não passar por isso de novo? Do contrário do outro, você, montanha-russa, vou de novo. Eu acho que Pego a fila. a capacidade de aprendizado ali, eu acho que é o que você está falando, ela está muito envolvida com essa atenção e essa humildade. Então, o ser humano é aquela coisa, já sei fazer isso. Não, calma, né? Você também pode errar. Agora, se você tiver humildade, essa atenção, essa escutativa para dizer, poxa, realmente errei, vou fazer melhor. Eu acho que ela tem que ser uma coisa persistente, né? Quanto mais a gente faz, eu acho que mais a gente se desenvolve e não vai querer errar de novo. Hoje fala-se muito, né, da IA. O poder da IA é isso. Você fez um prompt, ela te deu uma resposta. Se você corrigir ela, gastar um tempinho para, olha, mas você não levou isso, ela nunca mais vai errar. Ela nunca mais vai errar. Porque ela tá atenta, ela aprendeu e ela tá disposta a aprender e a ouvir você. Então, se nós, seres humanos, tivermos essa mesma capacidade de humildade, de querer aprender e ouvir, eu acho que a gente também consegue assimilar e falar, poxa, eu nunca mais vou errar isso daqui. Não vou voltar a fazer isso. Não, você tá ali, poxa, tá falando a boca para fora, tá bom, já entendi, né? Tá bom, já entendi, é ótimo. Dali meia hora tá fazendo tudo de novo, né? Mas isso eu acho que é um pouco do que você falou da sua maturidade da maternidade, né? A mulher, como ela naturalmente veio para cuidar, então também tem, como eu estou cuidando, eu não quero errar de novo, porque eu não quero que aquilo... Então ela cuida da obra, ela cuida da empresa, ela cuida do trabalho dela, ela cuida melhor daquilo. E o homem só conduz. Então, se der errado, passa a mão na cabeça, que nem o filho cai, a diferença, a reação do pai e da mãe é na hora. Vai, levanta aí, não chora. A mãe corre e já vai ver se deu algum problema. Então, eu acho que na vida profissional tem esse direcionamento também. E para gente que, infelizmente, o nosso setor aplica muito pouco a cultura da industrialização, que a gente comentou, né? Errou, não corrige só. Faz um estudo de causa raiz, vê qual que realmente foi o problema, retroalimenta e não erra novamente, tem essa dificuldade de ser aplicado, né? Só para completar, eu prefiro ver de uma forma diferente, porque eu acho que quando a gente fica falando sobre as qualidades por ser mulher, ou as qualidades por ser homem, ou os defeitos, eu acho que a gente seria melhor se a gente quebrasse barreiras ao invés de tentar achar. Sim. Porque senão a gente vai ficar à mercê de um monte de gente que acha que tem teorias. Então, mulher é melhor nisso, ou melhor naquilo. Quem é de Capricórnio é melhor nisso. De Gêmeos não contrata. E eu acho que é muito melhor a gente quebrar barreiras do tipo... não se contrata mulher porque logo ela vai engravidar, ela vai ter filho, ou todo mês ela fica menstruada, ou etc. Esse tipo de barreira é que tem que ser quebrada. Eu acho que já se quebrou muito, mas o que não se quebrou tem que se quebrar. A estrutura familiar hoje era completamente diferente. Então, tem mulheres que têm filho ou não, tem homens que têm filho ou não, tem mulheres mãe solo, tem homens mãe solo, tem uma série de coisas. Se a gente quebrar a barreira, eu acho que a gente consegue igualar muito melhor do que tentar... Estereotipar. Falar, não, vamos contratar porque elas são melhores nisso ou naquilo. A não ser algumas profissões específicas, que nem esses dias eu vi que para você ser sushi man, você tem que ter a mão fria, não pode ter a mão quente. Aí tudo bem, aí tem que ser uma característica. Fora isso, a gente ficar tentando, né, falar, é isso, aquilo. Aí tem a mulher que também que não é. Eu sempre quis ter ao meu lado, seja estagiário ou assistente, eu sempre quis ter mulher. Porque eu achava que me completava. Eu sou meio desorganizado, eu achava que ela era mais organizada, então.
Às vezes deu certo. Teve vezes de eu pegar uma mulher que era igual a mim. E aí era Pior dois até. bagunceiros. Nossa Então não Senhora. adiantava, então não era a Não, mulher. Eu tinha que entrevistar às a vezes você põe. pessoa e Não, entender quem E era o a perfil pessoa. da pessoa É. está adequado para essa complementariedade. Acho que você falou uma coisa que é a diversidade, ter pessoas diferentes. E diferente não quer dizer só sexo, raça, Isso. né? Perfil. Então, acho que a gente tem que, assim, fica um ambiente mais gostoso. Eu acho Sim. que é mais complementar, mais criativo, mais inovador. Eu acho que as empresas têm um papel de orientar, de dar oportunidade, mas eu acho que também o papel da liderança é fundamental nisso, porque você tem que testar formas diferentes de fazer a mesma coisa. Se você continuar verdade. fazendo as coisas do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado. Agora, você montou um time mais diverso, que está mais leve, que está mais produtivo, que está um ajudando o outro, maravilha. Você está com um time que está muito engessado, muito travado, todo mundo falando a mesma coisa, ninguém questiona. Você vai errar. Ninguém está vendo o trem vindo, né? Mas isso adianta a empresa falar? Adianta o CEO falar? Não, você tem que sentir na tua pele, do teu grupo, do teu núcleo. Então, eu acho que existe sim uma responsabilidade das empresas direcionarem, darem boas práticas, mas a liderança tem que estar atenta. E tem que montar o time dela pensando nessa complementariedade, porque com certeza o resultado vai ser diferente, vai ser mais bacana. E é isso que você falou, é perfil, né? Perfil. Se isso puder vir com homem, mulher, enfim, raças diferentes, bacana, ótimo, né? Gênero, tudo isso acho que fica mais completo, né? Sim, é verdade, porque você. Mas é até o testar, né? A gente tem que quebrar a barreira do testar. Você testa, não funcionou, vai de outra forma, busca de um lado. É que a gente tem essa estereotipagem que a gente faz, mas também quebrar, porque não é isso também que o mercado faz. O mercado está mais aberto hoje em dia, tá mais diverso. E é o que você falou, ele também tem que estar diverso. Se você não estiver diverso, você, na necessidade que você tem, você não vai ter ninguém para trabalhar para você. Hoje todo mundo fala. Você não tem gente. Não tem gente. Você contrata e contrata quem está a fim de trabalhar. É isso. Você está a fim de trabalhar? Tô, então entra. Porque a gente está precisando de mais gente, mais profissionais buscando. Tem o perfil de cada um para direcionar, mas eu acho importante o que você falou da empresa, entender que se aquele profissional não tem aquele perfil, ela tem que atuar para complementar e ajudar aquele profissional a criar, né, essas qualidades que estão faltando ou complementar até com outro profissional, né? E eu acho que assim, um pouco de também se questionar, né? Se você tem um time, você tá vendo que não tem mulher no seu time, se pergunta por que que não tem mulher? Por que que elas não estão gostando ou não estão sendo contratadas para essa função? Tem alguma limitação? Tem algum obstáculo? E você tenta tirar o obstáculo, porque quanto mais gente tiver à disposição ou querendo atuar com você, melhor, não é? Você não vai ter mais escolhas. Então, eu acho que é tão simples quanto isso. Tira os obstáculos, pergunte-se por que que não tem diversidade no seu time, né? Tenta descobrir o que está limitando ali, qual é a limitação. Acho que já é um bom caminho, né? Não, muito interessante. Nossa, Daniela, falamos bastante. Olha, mais Os uma assuntos vez, são muito bons. obrigado por você se abrir na carreira, falar pessoalmente, profissionalmente. Parabéns pela sua carreira, pela sua pessoa. Eu tenho o prazer de conviver com você pessoalmente, não só profissionalmente. É uma alegria ter você aqui. Eu acho que a gente fez um bate-papo atingindo o objetivo da gente incentivar os profissionais, que a nossa carreira vale a pena e ela tem e ela não é fácil e também não é rápida, mas vale a pena o caminho, né? Trilhar o caminho que você constrói não só profissionalmente, mas pessoalmente.
vale muito a pena. Não adianta você chegar lá na frente sem ter a maturidade, que você vai se machucar muito mais. Vai passar por poucas e boas, né? Ah, tem que passar. A gente vai em obra e vê alguma coisa e fala. Teve outro dia eu estava falando um monte de coisa. O engenheiro falou assim: Nossa, mas você só vê problema? Eu falei assim: Olha, desculpa, mas infelizmente eu me machuquei em todos esses problemas. Não quero que você passe por isso. Eu só estou tentando ajudar a minimizar. O meu joelho está ralado em tudo isso daqui. Ele falou: Nossa Senhora. Então é essa maturidade, né? A gente bate, erra, machuca e Não é pessimismo, é continua. estatística, né? É que é verdade. Ale, super obrigada pelo convite. Imagina. Foi uma delícia o bate-papo e, assim, parabéns para você e para o Vlad pela iniciativa, né? Obrigado. Por esse otimismo, essa confiança de, poxa, vamos fazer algo diferente para contar mais no detalhe, para ter esse tempo de bate-papo, né? Não só aquela conversa do elevador, onde a gente pode realmente conhecer um pouquinho mais as pessoas, conhecer um pouco mais as profissões. Acho super válido, assim. E eu também Obrigado. gostei bastante, até tinha falado pro Ale no mês passado, quando nós gravamos. Falei, eu queria pegar o convidado e a gente perguntar da carreira, de início, de formação, tudo, porque você, por exemplo, ocupa um grande cargo numa grande empresa, eu não sei quantos funcionários tem a Tenda, mas eu sei que tem muitos. Então você é muito reconhecida e nem sempre é conhecida por todo mundo. Então tá aqui, ter falado, não sei o quê, quando sair lá, olha, eles entrevistaram, e a pessoa conhecer é uma oportunidade bem legal. Então vai servir de exemplo, vai servir para o reconhecimento de pessoas que sabem quem você é, para atrair o público. Nós falamos sobre o quanto é possível experimentar e gostar, ou experimentar e dá tempo de mudar os níveis. Então foi bem legal, obrigado, foi bacana mesmo. Delícia, obrigada, Vlad. Valeu. Obrigada, Ale.